Quero estar neste momento cumprimentando a todos com a paz do Senhor. Estamos agora no nosso canal do YouTube, no nosso momento resumo da Escola Bíblica. Aqui no nosso canal estamos chegando à nossa última lição do terceiro trimestre de 2019, lição de número 13. Título da lição: Seja um mordomo fiel. Mordomo fiel. É isso que Deus requer de mim e de você como servo do Senhor. Quero convidar você que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube a se inscrever, a tocar o sininho, fazer o seu comentário e compartilhar os nossos vídeos com os seus amigos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no WhatsApp. Peça para eles se inscreverem, pois assim você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. É muito fácil. Ao receber o nosso link, o nosso vídeo, clique em abrir e ao lado dele está escrito se inscrever. Clique em cima e pronto, você estará inscrito. Vamos à aula de hoje. Alguns versículos de parâmetro para a nossa aula. Primeiro, Mateus 25:4, a prudência na espera por Jesus. Mateus 25:10, a prudentes entraram para as bodas. E Hebreus 6:10, Deus reconhece os fiéis. Apocalipse 2:10, fiéis até a morte. Lucas 12:42, cuidando dos servos do Senhor. E 1 Timóteo 3, parte B, o servo fiel não é espancador. Texto áureo, Mateus 25, versículo 21. E o seu Senhor lhe disse: bem está bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. A verdade prática diz que os crentes que fielmente zelam pela vida cristã serão gloriosamente recompensados. A leitura bíblica de texto base da nossa aula de hoje se encontra em Lucas, capítulo 12, versículo 36, 38, 42 ao 46. Nos diz assim a palavra de Deus: e sedes vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir. Bem-aventurado aquele servo a quais, quando o seu Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se girá e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e o achares assim, bem-aventurados são os tais servos. E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o seu Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens os porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-ei, ele dará a sua parte com os infiéis. Quem é esse Senhor? O Senhor é Jesus, que voltará para buscar a sua igreja. E nós, que somos os servos, que estamos a cuidado da obra do Senhor, da seara do Senhor, o Senhor requer que sejamos sinceros e fiéis naquilo que fazemos. Porque se assim não for, Jesus poderá voltar ainda esta noite
e seremos condenados à perdição eterna. Uma das doutrinas mais significantes para os pentecostais é a iminência da volta de Jesus. Sim, Jesus pode voltar a qualquer momento e devemos estar vigilantes quanto a isto. Essa doutrina nos estimula a trabalhar fielmente até que Jesus volte. Nesse contexto, precisamos desenvolver os nossos talentos em favor do reino de Deus. Devemos nos dedicar às coisas de Deus com fidelidade ao Senhor, sabendo que Ele é o nosso galardoador. Estejamos prontos e vigilantes. O Senhor pode voltar a qualquer hora. Você está preparado para encontrar com o Senhor? Como que é a sua vida? Como que é você como servo e como serva do Senhor? Prudente, fiel ou injusto, que maltrata os seus conservos, como vemos e veremos nesta aula de hoje? Cada crente foi chamado a ser um servo fiel. Não é preciso ter cargo ministerial para isso. Nessa última lição veremos que o nosso Deus espera encontrar-nos servindo, o prudente amorosamente multiplicando os talentos que Ele nos concedeu, que em Cristo nos achemos fiéis da presença do Pai celeste. Jesus em breve virá. A fidelidade não é pedida aos pastores, às pastoras, apóstolos, bispo ou bispas. A fidelidade é pedida a todos os crentes que foram comprados e lavados e remidos pelo precioso sangue do Cordeiro. Precisam ser fiéis e precisam fazer a obra do Senhor com amor e com dedicação, porque não fazemos e não trabalhamos para o homem, trabalhamos para Deus, para o Senhor, o dono da seara. E mesmo que o seu pastor, a sua pastora, o seu líder não reconheça o seu trabalho, ou que você não seja visto dentro da igreja como alguém que trabalha, não se preocupe, porque a sua coroa, a sua recompensa, quem vai lhe dar não é o seu pastor, mas é o próprio Senhor Jesus, se te achar fielmente trabalhando na obra dele. Tópico 1. O que Deus espera de seus mordomos? Que sejam prudentes na espera do seu Senhor. Lucas 12, versículo 37. Na palavra do servo vigilante, o destaque está sobre os servos que esperam pelo seu Senhor de maneira atenta, ou seja, vigiando. Semelhantemente, a parábola das 10 virgens conta que havia dois grupos dela. O primeiro era caracterizado pelas virgens prudentes, que aguardavam o noivo a qualquer momento para as bodas. O segundo, pelas que não tinham azeite suficiente para a chegada do noivo. Em qual grupo você está? Das virgens prudentes ou das virgens infiéis? É algo que você pode responder para você mesmo. De modo semelhante, a igreja de Cristo anseia pelo seu Senhor, mas no dia que ele arrebatar a igreja, dois grupos serão destacados: os que vão subir e os que ficarão para a grande tribulação. A igreja fiel espera o Senhor a qualquer momento, ou seja, haverá apenas salvos e condenados. Haverá apenas quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Não tem meio termo. Não existe uma segunda opção. Não existe essa mentira do diabo que todo mundo que serve a Deus ou que frequenta uma igreja está salvo. Não existe vários caminhos, são dois caminhos. Ou é céu ou é inferno. Ou você estará no arrebatamento da igreja ou será condenado ao inferno. Não importa se você se acha bonzinho, não importa se você não faz mal a ninguém, não importa se você é religioso ou não religioso.
Só vai para o céu aqueles que são fiéis ao Senhor e que seguem a palavra do Senhor. Pois a Bíblia diz que ficarão de fora os idólatras, os mentirosos, os feiticeiros, os cães e todos aqueles que amam e praticam mentira, os afeminados, os roubadores, os adúlteros, os iníquos. Ou seja, se você adora vários deuses e não adora o único Deus, se você adora imagem de escultura, você não está no grupo que será arrebatado. A não ser que você se arrependa a partir de agora, que você está nos ouvindo nesta aula, e se converta de verdade ao Senhor Jesus. Isto quem fala não é o pastor Paulo, é a palavra de Deus, é a Bíblia. Tanto faz a Bíblia evangélica como a Bíblia católica. Todas falam a mesma coisa. Apenas a questão de obediência e não obediência ao que está escrito na palavra de Deus é o que resta de única e verdade do Senhor. Que quem espera com prontidão é o que vai fazer parte do arrebatamento da igreja. Na parábola do servo vigilante, o Senhor esperava achar os seus servos de prontidão, para que quando ele batesse a porta, imediatamente eles a abrissem. Assim também a parábola das virgens prudentes mostra que a qualquer momento o esposo chegará. Esse é o ânimo que o nosso Senhor deseja encontrar quando sua vinda estiver se concluindo. Os servos de Cristo precisam estar preparados, como mordomos fiéis chamados a militar legitimamente. 2 Timóteo 2,5. Não sejamos negligentes como as virgens loucas. Mateus 25,3. Sejamos prudentes, vigilantes, amorosos. Jesus em breve voltará. Você viu quantas vezes já repetiu esta frase, Jesus em breve voltará? Pois esta lição do último trimestre do terceiro de 2019 está nos alertando do momento que a igreja será arrebatada, que pode acontecer agora. Eu posso nem terminar este vídeo e a trombeta tocar. Você está preparado? Esperam a recompensa do Senhor. A palavra de Deus declara: bem-aventurado aquele servo a quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. Lucas 12:37. Que honra será quanto nas bodas do Cordeiro fomos servidos por Cristo no céu. Os servos verdadeiramente fiéis honram o nome de Cristo no lar, no trabalho e nas mais diferentes esferas da sociedade. Sim, o Rei nos recompensará. Hebreus 6, versículo 10. Quem é fiel, ele é fiel em tudo. Ele é fiel na sociedade, ele é fiel no trabalho, ele é fiel em casa com a sua família e ele é fiel no ministério e principalmente fiel a Deus. No subsídio didático pedagógico diz que Jesus voltará e levará aqueles que estarão preparados para a vinda do Filho do Homem. A liberdade dos cuidados do mundo é a garantia de que o Pai Celeste cuida do que lhe pertence. Pode tentar seus seguidores a ficar preguiçosos e ter uma atitude despreocupada. Ou seja, a liberdade do mundo pode fazer com que alguns servos do Senhor sejam negligentes. Mas Jesus deixa claro que o verdadeiro discípulo inclui ser fiel no serviço e está preparado para a sua vinda. A vida na terra é imprecisa, mas a vinda do Filho do Homem é certa. Jesus apresenta 3 parábolas para ressaltar a importância da preparação espiritual. A parábola de estar preparado para a vinda do Filho do Homem, a parábola de esperar o Filho do Homem
e a parábola do mordomo fiel durante a ausência do seu senhor. Ou seja, a palavra de Deus ressalta e nos garante que Jesus virá buscar a sua igreja. Ainda que alguns tenham por tardio, ainda que alguns achem que está demorando, mas a Bíblia diz que o Senhor, na verdade, não demora. Ele é longânimo para que todos venham se arrepender e sejam salvos. Sem contar que a cronologia do relógio de Deus não é a mesma cronologia do nosso relógio. O tempo para nós demora para passar, mas para Deus, diz o apóstolo Pedro, que um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Esse é o relógio de Deus. E pode ser que o relógio de Deus bate agora, a hora do arrebatamento. As características do mordomo fiel. A parábola denuncia o comportamento do mordomo infiel ante a iminente vinda do seu Senhor. Ele não esperava que o Senhor em breve venha. Mordomo infiel simplesmente conjectura em seu coração: o meu Senhor tarda em vir. Esta imagem tipifica o crente que não se preocupa com a vinda iminente de Jesus. Nosso Senhor alertou quanto ao tempo de sua volta. Por isso estáis-vos apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não pensais. Mateus 24, versículo 44. Sua vinda pegará muita gente desprevenida. Olha o perigo. As virgens foram pegas sem azeite. Ele espanca os outros servos, aquele servo infiel, maltrata aqueles que estão debaixo da sua ordem, da sua autoridade. A palavra também revela que o mau servo abusa de sua missão, passando a maltratar os outros servos de seu senhor. Ele passa a tratá-los com rigor tirânico, autoritarismo, espancando-os com palavras e atitudes brutais. Quantas pessoas já não deixaram o nosso meio por causa de tal comportamento? Uma das qualidades do mordomo fiel é o amor e o acolhimento. Infelizmente, muitas igrejas hoje não cuidam mais dos seus servos. Espanca, maltrata, só pensa em tirar a lã da ovelha. Age de modo irresponsável o servo infiel. O mau servo, abusando de sua posição, envolve-se com atitudes ilícitas e impróprias para quem é compromissado pelo seu senhor, entregando-se aos vícios e à embriaguez. Acerca disso a Bíblia nos admoesta: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que nele errar nunca será sábio. Provérbios capítulo 20, versículo 1, para aqueles que se embriagam, para aqueles que não têm um autocontrole, para aqueles que se entregam à bebida dia e noite. A Bíblia diz que isso é tropeço para os seus pés. A prudência cristã leva-nos a abster-se de bebidas alcoólicas e de embriaguez, de qualquer espécie. A experiência demonstra que os riscos de um descaminho é grande para quem faz uso do álcool demasiadamente, porque a Bíblia diz: não se embriagueis no vinho onde há contenda. E muitos, infelizmente, se embriagam, não tem autocontrole, se destrói, acaba com a família, acaba com os seus bens, porque se entrega ao vício demasiadamente. A Bíblia nunca proibiu fazer uso do álcool. Vemos Noé, vemos o próprio Jesus transformando água em vinho, vemos Paulo recomendando Timóteo um pouco de vinho, por causa do seu problema no estômago, mas com sensatez, com inteligência, e não como alguns fazem. Subsídio teológico. Deus promete recompensar os fiéis, mas o resultado pode ser diferente. O mesmo mordomo pode pensar que levará muito tempo antes do seu senhor chegar. Assim ele se descuida e desenvolve uma falsa sensação de independência. Em vez de cuidar dos servos que estão abaixo dele,
ele abusa deles e se entrega a comer, beber e se embebedar. A volta do seu senhor ocorre em completa surpresa. O Senhor o apanhará em sua loucura e verá sua maldade, e o servo arrogante e infiel será irresponsabilizado por seus pecados, será responsabilizado o mau servo. Seu Senhor vem, a trombeta toca, acontece o arrebatamento da igreja, e a hora que você menos esperar, a igreja já foi, e você ficou para a grande tribulação. Pagará caro, porque na grande tribulação você pode ser salvo? Pode, mas não é como hoje que é falso. Você só será salvo não negando a Cristo e morrendo por Cristo, pelo seu próprio sangue agora. A Nova Versão Internacional em inglês expressa a severidade do castigo. Ele o cortará em pedaços, lhe dará um lugar com os infiéis. O quadro é de desmembramento, indica que o castigo é mais que mero açoito, envolve execução e morte. Ele compartilhará o mesmo destino com os incrédulos, de acordo com Mateus 24:51. A esse servo será designada a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dente, ou seja, condenação ao inferno, separação de Deus para sempre. 3. Diferente do mordomo infiel, veremos agora as qualidades do mordomo fiel. Qual mordomo é você? Do primeiro ou desse segundo que vamos falar? Primeira qualidade do mordomo fiel: sua fidelidade. Uma das virtudes do mordomo fiel da parábola é justamente a sua fidelidade, que pode ser definida como a qualidade ou caráter de quem é fiel, lealdade, firmeza e constância. No Apocalipse, Jesus diz: nada tema das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejam tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Jesus encoraja os fiéis desta igreja a vencer a tribulação, pagarem com a sua própria vida, morrerem, mas receberão a coroa da vida. Diante das dificuldades e das perseguições, Deus chama o cristão para ser-lhe fiel em todas as coisas. Não desista, seja perseverante. Essa é a mensagem a mim, a você que nos acompanha no Facebook, no WhatsApp ou no nosso canal do YouTube. Servo prudente é outra qualidade do servo fiel. Ele apresenta-se na parábola a prudência, a virtude de quem age com moderação e comedimento, evitando erros e danos, tanto para si quanto para os seus semelhantes. Quantos ministros não têm sido destruídos por falta de prudência, principalmente no falar? Tiago aconselha-nos: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para se irar. Tiago capítulo 1, versículo 19. Nas palavras do sábio Salomão: quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Provérbios 16, versículo 16, parte B. Ou seja, aquele que sabe controlar a sua língua, a sua boca. A palavra de Deus diz no livro de Provérbios que as palavras ditas na hora certa são como maçãs em salvas de ouro. Eu, particularmente, costumo dizer que Deus, na sua sabedoria, nos deu 2 ouvidos e apenas uma boca. O que isto significa? Que devemos ouvir mais e falar menos. Porque todas as vezes que falamos, tropeçamos na palavra. E a Bíblia diz que aquele que não tropeça, este é varão e varoa perfeito. Constituído pelo seu Senhor, o servo fiel será constituído. Quem constitui posições e ministérios na obra de Deus é o próprio Deus.
é o que revela a parábola do Divino Mestre. Nosso Senhor não comissiona interesseiros, ambiciosos e prepotentes. Ele comissiona santos para o santo ministério, homens que, como Paulo, se entrega de corpo e alma ao Salvador, amado. Gálatas capítulo 1, versículo 1. É preciso estar no centro da vontade de Deus. Por isso estejamos firmados na Bíblia Sagrada, para termos um ministério cristocêntrico, no qual Cristo seja o centro de tudo. O servo fiel, ele é obediente a Cristo. Subsídio à vida cristã. No mundo antigo, era dado ao mordomo a responsabilidade de zelar por todas as propriedades, enquanto o Senhor estivesse fora. Uma de suas tarefas principais era cuidar que os membros da casa recebessem a partilha, ou seja, o salário de comida. Ele poderia dar-los diária, semanal ou mensalmente. A escolha era feita conforme o costume da própria casa, da própria fazenda. O ponto é que o seu trabalho exigia que servisse e não exercesse poder. Seu senhor poderia voltar a qualquer momento. Quando o senhor volta, o mordomo fiel e prudente deve estar desempenhando seus deveres com maestrez, com dignidade. Jesus louva o servo que serve fielmente na ausência do Senhor. Essa foi uma das parábolas contadas pelo próprio Jesus. Por sua eficiência, o Senhor recompensará, versículo 44, com uma promoção, dando-lhe responsabilidade, não só sobre sua casa e seu servo, mas também sobre todas as propriedades. Jesus deixa sem explicar como esse tema da promoção se aplica aos discípulos. Certos textos bíblicos indicam que Cristo reinará por um período de tempo sobre a terra depois que ele voltar. Exemplo, Lucas 19, 17, 1 Coríntios 6, 1, 3 e Apocalipse 20, 1 ao 6. Durante esse tempo ele precisará de assistentes que servirão com ele no seu reino. A recompensa envolve esse futuro governo de Cristo, em cujo tempo a fidelidade será recompensada com maiores oportunidades de serviço. Então, o servo bom e fiel cuidará da casa e dos negócios do seu senhor. E sendo ele fiel, o Senhor o recompensará. A noiva, a igreja, aquela que foi lavada, remida e comprada pelo precioso sangue do Cordeiro, após o arrebatamento da igreja, passará pela grande momento de recompensa do tribunal de Cristo, aonde as nossas obras serão postas em prova, se são fiéis e se são justas e se são dignas. É onde Paulo nos diz na sua carta aos Coríntios que alguns serão salvos como que pelo fogo, ou seja, porque a obra que for de palha, a obra que for apenas para a aparência, para se vangloriar, para mostrar, para dizer ao pastor que fez, não trará recompensa. Mas a obra que fizemos, independente do pastor ter visto, independente da igreja ter reconhecido, seja o próximo, seja uma ajuda a alguém que necessitava, essa obra será recompensada pelo Senhor. É ali, no dia dos galardões, aonde alguns crentes receberão grandes galardões pelo seu serviço prestado, coroas com pedras preciosas, e aonde muitos não receberão galardão algum, porque a sua obra foi obra apenas de aparência, apenas para se mostrar bom. Esses não receberão a recompensa, serão salvos, não irão para a grande tribulação, não irão para o inferno, já estão salvos, já foram arrebatados, fazem parte do arrebatamento, mas não terá galardão. Conclusão:
A parábola contada pelo Senhor Jesus diz respeito a todos nós. A palavra de Deus nos alerta: virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera e numa hora que ele não sabe. Separá-lo-ei e lhe dará a sua parte com os infiéis, ou seja, será lançado no inferno. Não fará parte do arrebatamento da igreja. E o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem faz conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Lucas 12, 46, 47. A vinda do Filho do Homem é certa, que ele nos encontre fiéis, prudentes e vigilantes para o arrebatamento. Ora vem, Senhor Jesus. É assim que termina a nossa 13ª aula do terceiro trimestre de 2019. Logo entraremos no último trimestre, último e quarto semestre, para aprendermos mais. Mas a mensagem final é: ora vem, Senhor Jesus. É isso que nós, a igreja, a noiva de Cristo, esperamos. A volta do Senhor para nos arrebatar. A volta do Senhor para nos levar às mansões celestiais. O diabo tem enganado alguns dizendo que não haverá arrebatamento, que ficarão nessa terra. Mentira! A igreja será arrebatada. E isto é o que a palavra de Deus nos diz e nos garante. Agora, se você não quer ir para o céu, problema seu. Eu faço parte da noiva que será arrebatada. Amém? Glórias a Deus. Se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, eu convido a se inscrever. Digite lá, paulo.delanhece, compartilhe os nossos vídeos, envie aos seus amigos no WhatsApp, faça o seu comentário, toque o sininho e também peça para eles se inscreverem, pois assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus como essa, uma palavra de esperança, uma palavra de salvação, uma palavra de libertação. Amém? Até o nosso próximo vídeo.